por que que o Brasil não tem mais trens como antigamente? E mais interessante, por que que Japão, o país que começou a desenvolver sua história ferroviária bem depois que o Brasil, tem trens mais modernos do que os nossos? Fala galera, me chamo Matheus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Eu convido você logo de primeira a deixar o like nesse vídeo. E calma, se você gostar do conteúdo, se identificar com alguma coisa e gostar aqui da ideia desse canal, eu convido você a um futuro próximo se inscrever, se possível até o final desse vídeo. Para início de conversa, vamos entender aqui quando o Brasil iniciou, a sua história ferroviária. E foi lá em 1854. O Brasil iniciou sua história bem cedo, enquanto o Japão iniciou sua história ferroviária em 1872, quase 20 anos depois. E por que que o Japão hoje tem trem-bala aí voando pro mundo todo, enquanto o Brasil tem aí trens que mal chega a 70 km por hora? Tá, e pra quem não sabe, o trem-bala, que fica lá em Tóquio, no Japão, ele chega a mais de 300 km por hora. Mas calma, eu vou dar mais detalhes aqui no decorrer do vídeo. Isso aqui é só um detalhe que é muito importante a gente abordar logo no início, que é logo uma crítica, em relação à construção das ferrovias aqui no Brasil. E nesse vídeo, vamos comparar as ferrovias de dois países, do Brasil e do Japão. Primeiro vamos falar da velocidade, que é gritante. E eu não tô dizendo velocidade aí de qualquer tipo de trem, não. Eu tô falando de velocidade de trens de passageiros, que existem poucos aqui no Brasil que restaram. Como os trens da CPTM, que fica em São Paulo, e também da Supervia, que fica em Rio de Janeiro. E esses trens rodam numa velocidade média de 40 km por hora a 60 km por hora. E alguns trens turísticos, como o que fica na Serra Verde, lá no Pará, chega aí no máximo 70 km por hora. Agora, lá no Japão, já é diferente. Os trens bala chega aí facilmente a 300 km por hora. E são trens de passageiro, não é trem de carga, nem que carrega minério, nem café, nenhum tipo de produto. Tá, você ainda vai entender o porquê que eu tô fazendo esse comparativo aqui de trem de passageiro e trem de carga. Tá, você deve estar achando até bastante coisa, um trem chegar até 360 km por hora. Só que os japoneses não param de investir em inovação e tecnologia. E recentemente, em alguns testes, o novo modelo de trem chamado Maglev chegou aí a 582 km por hora, uma tecnologia de levitação magnética nos trilhos. Isso é ridículo, porque é praticamente 10 vezes mais rápido do que os nossos trens aqui do Brasil. Imagine só, uma viagem de São Paulo a Campinas, que leva mais ou menos aí 2 horas de carro. Com essa tecnologia que os japoneses usam, de trem, com essa velocidade de 582 km por hora, ia demorar... Não é 2 horas, meu amigo, é 20 minutos. 20 minutos para fazer uma viagem dessa distância. Isso é bizarro. Agora vamos comparar aqui a tecnologia dos trens do Brasil e lá do Japão. O Japão é sem dúvidas um dos países com as ferrovias mais avançadas do mundo. Tá, mas Matheus, já aconteceu aí acidentes com esse tipo de trem? Porque, 300 km por hora é muito rápido, é tipo um carro de Fórmula 1. E, claro, quanto maior a velocidade, não é maior os riscos? Sim, houve já um acidente, só que foi bem no início, do desenvolvimento do projeto. Esse acidente aconteceu em 1964, com a rachadura de um trilho. Foi um desastre. O acidente deixou 51 pessoas mortas e 60 pessoas feridas. Foi um caos na época. A rachadura não foi no trilho, foi no trem em específico. Essa rachadura aí causou aí a morte de dezenas de pessoas. E pra quem não sabe, teve também um acidente, mas não envolvendo as pessoas de dentro do trem, e sim uma pessoa que estava do lado de fora. Foi atingido por esse trem-bala na última sexta-feira do dia 23 de abril de 2025. Houve esse acidente e causou aí um maior transtorno. O homem, obviamente, ele morreu. E esse acidente provocou um atraso de 20 trens e afetou aí aproximadamente mais de 3 mil passageiros. Ah, Matheus, mas é só no Japão que tem acidente com trens? Não, aqui no Brasil também tem muito acidente com trens. Inclusive, aí, recentemente houve um acidente com um homem lá no interior de São Paulo que sofreu, o impacto de um trem. Ele teve aí várias fraturas, teve que fazer amputações, está em estado crítico esse homem, mas ele foi socorrido e está em caso grave. Ah, mas você me fala, Matheus, mas claro, se 300 km por hora causa mais acidente. Não, porque a inovação e a tecnologia é o ponto-chave lá no Japão e eles, tiram todas as possibilidades possíveis de causar um acidente. Não adianta nada ter um trem que não chega a 300 km por hora, mas também não ter parâmetros
de monitoramento automático. Ao mesmo tempo, lá no Japão eles têm, né, esses parâmetros, ou seja, eles monitoram ao mesmo tempo o clima, temperatura, vibrações para saber se está acontecendo algum tipo de terremoto ou então algum efeito climático que possa prejudicar, né, a viagem. Tem um montão de sistema de segurança. Eles investiram nisso porque a demanda começou a aumentar. Eles foram obrigados a investir nisso porque a tecnologia estava avançando muito e logo a segurança também tem que acompanhar. E hoje em dia raramente acontecem acidentes lá no Japão em relação a deslocamento de trilhos. Isso aí é praticamente impossível de acontecer atualmente. Agora vamos entender o porquê que os trens do Brasil não chegam a mais de 100 km por hora. A maioria dos trilhos aqui do Brasil que suportam os trens, eles têm a bitola métrica e não suporta, né, uma velocidade alta aí nos trens, o que mantém a estabilidade conforme a velocidade vai aumentando. E o Brasil não investiu em trens para poder carregar passageiros. Cerca de 80% da nossa malha ferroviária é dedicada à carga, para transportar grãos, minério, etc. Várias coisas assim desse tipo. E muitas linhas foram construídas lá no século XIX para transportar o café. E agora você vai entender o ponto-chave, o porquê que o Brasil parou de evoluir, né, nas ferrovias. E claro, tudo começou com escolhas históricas. As ferrovias tiveram seu auge em 1870 e 1920, quando tínhamos 38 mil quilômetros de trilho para poder transportar café e grãos. E não só isso, também para transportar passageiros. E a quebra da bolsa em 1929 começou a causar prejuízo. Mas como assim, Matheus? Começou a causar prejuízo aí no governo? Não, porque as ferrovias nessa época não eram do governo, eram de empresas privadas. E o governo não tinha praticamente muita influência, né, nesse meio, até o momento que começou a quebrar a bolsa. E daí várias empresas começaram a falir com esse acontecimento. Em 1957, o governo tomou posse de todas as linhas de trem, criando a rede ferroviária federal. Só que nessa época, o interesse do governo não era evoluir os trens. Em contrapartida, galera, eles tinham um interesse principal, vindo do nosso ex-presidente Juscelino, de poder aprimorar e modernizar as rodovias. E qual foi o resultado disso? As rodovias, elas triplicaram, enquanto os trens foram totalmente abandonados. Na década de 1980, o governo começou a quebrar cada vez mais devido a crises econômicas, às inflações altas, e daí ele começou a privatizar as ferrovias. E o resultado disso foi o seguinte: o governo não tinha dinheiro para poder manter as ferrovias e os trilhos que estavam sucateados, e ele decidiu privatizar todas as linhas de trens. E essa privatização aconteceu 10 anos depois dessa crise, essa quebra aí na economia do Brasil. Mas as empresas que assumiram o controle, como a Rumo e a Vale, não estavam interessadas em investir em trens para passageiros, e sim somente para cargas de grãos e minérios. E porque ninguém quis investir em trens para passageiros? Não é um negócio lucrativo, não é um negócio que traz muito lucro para as empresas, não. Para quem achou isso até o momento, está totalmente enganado. O custo é altíssimo e o lucro não é de imediato, ele é a longo prazo. E daí os investidores, né, as empresas que tiveram interesse em investir nos trens aqui do Brasil na década de 1990 só investiram em trens de carga e não investiram em trens de passageiros. As bitolas dos trilhos, elas não são padronizadas, ou seja, isso dificulta a integração. É por isso que você pega uma linha e você não consegue dar continuidade nessa mesma linha para todas as outras linhas, porque as bitolas são diferentes e cada tipo de trem tem a bitola que é compatível a ela. E para completar tudo isso, a corrupção em obras públicas atrapalharam aí e muito o desenvolvimento de inovação e tecnologia para os trilhos. Você pensa que São Paulo já não pensou em desenvolver um trem-bala? Sim, teve um projeto, mas nunca saiu do papel. E agora, por último, por que o Japão deu certo? Olha, para quem acha que o Japão ele já começou aí com um montão de dinheiro, com poder público, você está enganado. Quando o país do Japão começou a se desenvolver na ferroviária, eles estavam quebrados. Após a Segunda Guerra Mundial, o
o país estava destruído, mas eles resolveram investir em infraestrutura para poder reconstruir e modernizar o país. Em 1964, o Japão lançou o primeiro Shinkansen, ligando Tóquio a Osaka como símbolo de modernidade. Certo, Matheus, mas você me disse aqui que o Japão ele estava quebrado. Como que ele conseguiu investir logo de cara em modernidade e fazer trens aí para passageiros e não para cargas, né? Você disse que trens de cargas dá mais lucro. Sim, é verdade, mas os japoneses, cara, são uns bichos que não dá bem entender. Eles têm como princípio investir em coisas essenciais do que em coisas que dá lucro logo de cara. Eles não estão preocupados com isso. Eles viam trens como um serviço público essencial e não tinha como não aprimorar isso. E além disso, o Japão ele tem uma superpopulação que vive muitas pessoas, não é como aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muitos estados, né? As pessoas são bem separadas uma da outra e daí isso encarece mais o desenvolvimento do projeto. Lá no Japão foi um pouco mais dinâmico para poder executar essa tarefa, porque tem muita gente em um lugar só, ou seja, ia sair um valor muito caro para investir? Ia, porém, né, não ia dar um prejuízo grande logo de início. É meio como se eles ficassem no 0 a 0, sabe? E o Brasil, como eu já disse, com suas grandes distâncias, enfrenta aí um desafio muito grande. Já o Japão também enfrentou desafios, e os desafios não foram fáceis. Eles tiveram que enfrentar alguns desafios como terrenos montanhosos, ou seja, tiveram que investir um dinheiro gigante aí, uma inteligência sobrenatural para poder desenvolver aqueles trilhos que saem do chão. Ah, Matheus, mas calma, no Japão tem terremoto, então, ou seja, eles tiveram esse desafio grande também, mas eles não deixaram a bola rolar sozinho. Eles pegaram e fizeram um gol. Sabe por quê? Eles investiram em pesquisa e tecnologia para poder superar esses desafios. Então, você conseguiu entender mais ou menos o porquê que o Brasil ficou para trás no seu desenvolvimento ferroviário? Se você conseguiu entender certinho, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu falei cada comentário para responder individualmente. E eu agradeço a sua audiência até aqui, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Ah, calma aí, não sai ainda não. Assiste um desses vídeos aqui que tá recomendando pra você. E te aguardo no próximo vídeo. Fui!